palavra aqui é consistência. A integridade da construção, né? A gente estava falando sobre a integridade estrutural das coisas. Boa noite. Boa noite, amor. Ah, que delícia ver todo mundo. Sentado? Sentado. E é engraçado que a gente tem a palavra, né? Como nosso guia para todas as nossas coisas. E como aquilo que Jesus falou para nós faz parte da nossa construção, da nossa estrutura. E ele falou, quando reunirmos em meu nome, quando 2 ou mais estiverem lá, reunidos em meu nome, lá eu estaria. Significa que a presença dele está aqui. Porque Deus não mente, ele não é homem para se mentir, né? E ele falou que quando a gente se encontrasse, quando a gente sentasse, pra gente fazer a Santa Ceia em memória dele. E a gente vê principalmente no mundo protestante, onde fala que, não, a Santa Ceia é apenas um símbolo. Pessoal, isso aqui não é um símbolo. O batismo não é um símbolo. Eu creio realmente que há uma encarnação, há uma materialização do corpo e do sangue de Cristo. E ele foi muito claro quando ele falou que é aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, ele não tem parte comigo. E nesse dia, quando ele falou isso, muitos discípulos deixaram de seguir, porque falaram, que palavra dura é essa? Mas aqueles mesmos seguiam rituais e faziam ritos que Deus tinha passado. Por quê? Porque Deus queria que tivesse uma relação entre o mundo espiritual e o mundo material. E esses ritos de ir lá sacrificar o cordeiro e santificar todas as taças, os santos dos santos com sangue, ele estava trazendo essa transcendência entre o sobrenatural com o material. Quando Jesus Cristo ele veio para a Terra, eu creio que ele era Deus e eu creio que ele se encarnou. Houve essa transferência de materialidade, onde o nosso Deus sobrenatural se materializou homem. Então as coisas espirituais, elas podem sim e devem ser materializadas. E é isso que é a Santa Ceia. Amém? Alguém tem algum entendimento diferente desse, do que eu acabei de falar? Porque a maioria aqui, eu acredito, o católico normalmente tem uma visão diferente e entende isso que eu estou falando. Mas a raiz protestante não. Não. O quê? Toda a minha vida de católica, eu aprendi exatamente isso. Agora, a raiz protestante não. Ele faz a simbologia de tudo. Então é muito importante. Por isso que a gente não vê mais em cultos evangélicos, protestantes que seja, a gente não vê mais a Santa Ceia. Porque eles entendem que isso é um símbolo e não é um símbolo, pessoal. Porque a palavra ela é bem clara. A morte e a vida está diante de ti. Por isso que Paulo fala, quando a gente come o pão e bebe do vinho e a gente não tem o discernimento sobre isso, por isso que muitos de nós adoecemos e dormem. Por quê? Porque é uma coisa séria. Muito mais do que doença, muito mais que gripe. É sério tomar Santa Ceia. E a gente precisa entender essa materialidade, entender o que é que o Senhor está revelando pra gente. Então a gente fala, mas tem quadros proféticos. Tá tendo uma materialização daquilo que está no espiritual. Porque nós fomos feitos de carne. Eu tenho 2 olhos, e meus olhos eles precisam enxergar as coisas. Não é? Tá todo mundo quietinho, tá muito profundo? Nossa. Vamos curvar para a cabeça, então vamos orar, agradecer a presença do Senhor Jesus, porque a palavra dele promete e ele está aqui. Porque a palavra dele é vida e não é mentirosa, é verdadeira. Eu te agradeço, Jesus, pela tua presença, pela tua palavra, pela tua paciência, pelas ministrações que o Senhor veio fazer aqui. Muito obrigada, Jesus, por se despedir de toda a sua glória de como Deus e se tornar homem, para que nós possamos ver o verbo em palavra, em carne e osso. Muito obrigada, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, que nos dá discernimento. És bem-vindo aqui para nos ensinar todas as coisas. Fala através da minha boca, fala através de cada um aqui, coloca no coração de cada um aquilo que o Senhor tem para entregar hoje aqui. Louvamos a tua presença, Deus Pai amado.
Agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, essa reunião, essa comunhão entre os irmãos. Obrigada por tornar esse momento tão gostoso, tão único, Pai. Muito obrigada, Senhor, pela tua paciência conosco, pelo teu misericordioso amor. Pai, levantamos diante de ti, Senhor, o Rio Grande do Sul. Pedimos, intercedemos pelo teu povo, Pai. Tem misericórdia de cada um lá, Senhor. Baixa as águas, Senhor. Faça com que homens bons, segundo o seu coração, íntegros, Senhor, estejam comandando a reestruturação daquele estado, Paizinho amado. Pedimos em nome de Jesus Cristo que a tua mão pese sobre aqueles que estão contra aquilo que é verdade, Senhor, e aquilo que é correto ser feito, Senhor. Pai, a sua palavra diz: vinha minhas criancinhas, nós levantamos elas diante de ti, Senhor. Todas as crianças que hoje estão em abrigo, Senhor, estão sem pai, Senhor, estão órfãos, Pai, que precisam do seu atendimento, Senhor. Nós clamamos, intercedemos por elas aqui nessa reunião, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, tua palavra é clara. Tudo aquilo que pedimos em nome de Jesus, o Senhor nos concede. Pai, pedimos a vida destas crianças, Senhor, que elas conheçam a ti, Senhor, elas recebam salvação e o atendimento que elas necessitam agora, Pai, em nome de Jesus. Senhor, oramos por esse Brasil, por o governo que está ali no governo federal, Senhor, e o governo das prefeituras, Pai. Pai, pedimos a sua mão, Senhor, abençoando, meu Pai, trazendo a verdade, Senhor, transformando aquilo que está sujo em limpo, Senhor. Começa a limpar todo este governo, Senhor. Purifica, Paizinho amado. Purifica o teu povo, Pai. Una o teu povo em ti, Senhor. Todo aquele que se chama pelo teu nome, Senhor. Que sejamos unidos um só em ti, Senhor. No entendimento e em revelação, meu Pai, na sua verdade. Eu declaro que a sua verdade será declarada. A sua verdade, Senhor. Aquilo que o Senhor escreveu, meu Pai, vai ser cada vez mais revelado a nós, Senhor. Claro como a água. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te agradeço, Pai. Muito obrigada por tudo aquilo que o Senhor tem hoje para cada um aqui. Obrigada, Senhor. Traz seus anjos, Pai, trazendo cura e ministração. Cura e ministração para cada um aqui. E para os cônjuges que aqui não estão, Senhor. Para que tenham a mesma revelação que nós tenhamos aqui, Pai. Obrigada pelos teus anjos na casa de cada um aqui, protegendo e guardando. Declaramos que nossa casa é bendita no Senhor. Abençoamos a nossa casa, a nossa mesa, o nosso pão. Tudo os nossos bens, nós abençoamos nessa noite em nome de Jesus Cristo. Obrigada, Senhor. Amém e amém. Então é por isso que a gente abre na Santa Ceia, todas as vezes que nós nos reunimos. Porque é para isso que a gente se reúne. Para materializar o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando 2 ou mais estão lá, gente, olha o poder disso. 2 ou mais estão reunidos no seu nome. E ele ainda fala: fazem isso em memória de mim. Olha o poder que há na nossa reunião, na nossa comunhão e fazer a Santa Ceia. Verdade. E a palavra da Santa Ceia, na verdade, no catolicismo e a gente vê na ortodoxia, eles chamam de Eucaristia. E a minha mãe, a gente estava discutindo e a gente estava até com preconceito contra essa palavra. E a gente foi procurar online o nome dessa palavra. Olha só o que diz. E é engraçado como muitas vezes a gente julga as coisas sem mesmo conhecer, né? Olha só o que fala. Eucaristia significa reconhecimento, ações de graça em grego. Um dos 7 sacramentos, a Eucaristia, a comunhão, é um ato de recebimento do corpo de Jesus Cristo. E daí ele fala mais, é a celebração para lembrar a morte e ressuscitação do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma comunhão, reconhecimento, ação de graças. Como é que era o outro lado? Estava super lindo também. Que é a verdadeira encarnação de Jesus Cristo. Corpo e sangue. Corpo e sangue. Nós fazemos parte dele quando a gente realmente toma a Santa Ceia, tendo esse discernimento. A palavra também diz lá em 1 Coríntios, vamos abrir lá em Coríntios, para a gente não ficar só falando. Em Coríntios 11? 11:27. 1 Coríntios 11:27.
Desculpa, 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Ele fala para primeiro você se examinar, e daí comer. Ele não fala para você examinar e se você achar alguma falha não é para comer. Ele não falou para você examinar e se você achar que você está ótimo, maravilhoso, não comer. Ele fala, examine-se e coma. Não existe algo cancelando a ação. Então, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então ele está falando, é o corpo. É o corpo, não é um pão, é o corpo. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então o segredo aqui é nós julgarmos a nós mesmos. O juízo que estava na cruz, que era pra gente, foi recebido por Jesus Cristo. Quando eu faço isso, entendendo, tendo entendimento que o pão é o corpo, que foi dado por mim, que pelas suas pisaduras eu fui sarada, que ele se lastimou e toda a penalidade que era para vir sobre o meu corpo pela semente que eu plantei, estava no corpo de Jesus Cristo. Quando eu entendo isso, e que isso é realmente o corpo dele, é o DNA dele, eu faço parte, eu estou trazendo o juízo que foi sobre ele e sobre mim também. E assim, aquela colheita maldita que era para ser maldita, vira bendita. Assim como o suco de uva, o suco da vide, é o sangue dele que limpou todas as coisas, limpou o caminho para que o pai dele fosse meu pai. Para aquele que o criou e o amou como filho, também me ame como filho. Gente, sem Jesus Cristo nós não somos filhos. Nós não somos nada. Nós só temos a filiação, a paternidade, a filiação por causa de Jesus Cristo. Ele que é o filho. E como nós nos tornamos um com ele, então logo eu viro filha, mas só nele, não fora dele. Amém? Amém. Então isso daqui não é um símbolo, isso aqui é realmente o corpo e o sangue de Jesus. E porque nós estamos nos julgamos a nós mesmos, nós não seremos julgados. A palavra é clara quanto a isso. Assim, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai um pelos outros, que é o que a gente faz. E celebrai a ceia do Senhor em comunhão, que é para isso, é para isso. A gente não veio aqui para escutar a Patrícia, a gente não veio aqui para ficar sabendo das últimas notícias da vida e da vila. A gente veio aqui para, como irmãos em Cristo, como corpo de Cristo, receber aquilo que o Senhor Jesus nos deu. Essa aqui é a nossa maior herança em Cristo, sabia? Poder celebrar entre os irmãos isso aqui. Você não dá para ficar a noite inteira, mas dá para vir só para tomar o vinho, só para comer o pão e tomar o vinho, faça. Porque isso daqui é sagrado. Isso daqui que a gente está fazendo é sagrado. Exatamente. Amém? Amém. Amém. Eu vou fazer, tá bom. Depois de haver ceado, o Senhor tomou o pão na noite em que foi traído, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo teu corpo, Jesus Cristo. Obrigada por materializar aquilo que estava no espiritual, Senhor, e trazer para nós esta carne, para este entendimento, para este raciocínio, Senhor, para que os nossos olhos pudéssemos ver e o nosso corpo pudesse sentir o que é fazer parte contigo no teu corpo, Senhor. Somos o teu corpo, Senhor, somos a tua noiva. E agradecemos, Jesus, por tamanho sacrifício, por ter te se dado na cruz por nós, por ter, como ovelha, foi para o matadouro, sem pestanejar, sem pensar duas vezes, o Senhor se deu por nós. Muito obrigada, Jesus, eu agradeço, Jesus. Agradecemos o teu amor, a tua misericórdia, a tua fidelidade. Muito obrigada, Jesus.
Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Jesus, é em sua memória que estamos aqui. Jesus amado, nós estamos aqui para estarmos mais próximos de Ti, para termos a Ti, para fazermos aquilo que o Senhor pediu e ordenou para nós, porque nós cremos que o Senhor Jesus está aqui. Nós cremos que verdadeiramente este é o Seu sangue. E como diz a aliança, quando bebemos o Seu sangue, nós somos purificados. Então purifica-nos, Senhor. Limpa as nossas mãos, Senhor, e purifica o nosso coração. Jesus, queremos ter mais parte contigo, queremos ser mais semelhantes a Ti. É por isso que estamos aqui buscando nas palavras, na Sua palavra, a entender como ser mais semelhantes a Ti, Jesus. Esse é o nosso objetivo. Muito obrigada, Jesus, pelo Teu sangue. Obrigada pela redenção. Obrigada pela filiação que nós temos no nosso Deus Pai amado. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Jesus. Amém? Consagre essa revelação. Como é que você vai consagrar essa revelação? Fazendo em casa com a tua família. Faça em casa com a tua família a Santa Ceia. Explique a mais alguém a revelação da Santa Ceia. Passe o conhecimento adiante. Consagre a Deus isso. Porque quanto mais a gente consagra, quanto mais a gente faz, o que a gente falou? Sua atitude vai fazer você manter a sua altitude. A sua atitude. Sua atitude de consagrar esse conhecimento. Isso que a gente está tendo aqui agora. Essa comunhão aqui gostosa que a gente está fazendo. Faça de domingo na tua família, na tua casa. Comece a semana fazendo isso. Comece agradecendo a Deus e recebendo o corpo e o sangue dele. Faz isso de examinar a si mesmo antes de tomar a ceia. E faça isso em família. Amém? Amém. Amém. Então a última aula passada foi sobre integridade estrutural. E daí para o nosso estudo aqui, a gente vai fazer uma definição do que é integridade, que a gente vai entrar um pouquinho mais sobre isso. Amém? Amém. Porque quando a gente está falando de consagração, a gente precisa falar de integridade. Porque não adianta nada a gente consagrar uma obra que a integridade dela foi... Não adianta nada a gente colocar o gesso, você não faz a impermeabilização. Então a estrutura, ela precisa estar perfeita e impermeabilizada. Porque senão quando vem a chuva, o que acontece? Cai o gesso, cai tudo. Não é isso? Exato. E o Senhor me mostrou isso justamente na obra da minha irmã. Quando ela estava me contando sobre as coisas que estão acontecendo na reforma. E ela falando que não foi impermeabilizado o teto. E daí ela me mostrou a foto de tudo caindo, o Senhor me mostrando assim... Não adianta você consagrar algo que não está bem estruturado e impermeabilizado. A integridade faz isso. A definição de integridade para o nosso estudo: justo, honesto, inocente, perfeição. E essa aqui agora é uma nova, que nem eu pensava que tinha lá. Simplicidade. Hoje a gente vai escrever bastante. Quero pôr aqui em cima, tá bem? Vamos lá para Salmos 7. Versículo 8. Salmo 7, versículo 8 diz assim na minha Bíblia: O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. E aqui está dizendo inocência. A inocência que há em mim. Por isso que a gente fez já essa definição de estudo. Vamos escrever, então, aí no caderno, a gente vai ter que escrever alguns versículos, tá bom? E se for para escrever alguma coisa, que seja a palavra, né? Amém.
Então vamos lá, eu vou dar um tempinho para vocês escreverem. Versículo 8. Salmo 7, versículo 8. O Senhor é quem julga os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, segundo a inocência ou a integridade que há em mim. Então o Salmo 7, 8 é perfeito para a gente abrir hoje o estudo. Porque é o Senhor quem julga os povos. E daí o salmista ainda fala, julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, segundo a inocência, segundo a integridade que há em mim. Depois lá a gente vai abrir agora Provérbios 2, versículo 7. Pode pôr em parênteses aí, vamos escrever. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que caminham na sinceridade. Provérbios 2, versículo 7. Olha só, então, o Senhor ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Você quer ter realmente a sabedoria? Entender realmente como é que a lei funciona? Seja reto, justo. E ele fala mais. É escudo para os que caminham na sinceridade. O que significa isso? Que o próprio sistema de governo te vai proteger quando você for justo. Aqueles que caminham na sinceridade, na honestidade, na simplicidade. Estes vão ter como colheita da sua semente um escudo do Senhor. Automático, né? Automático, sem você precisar fazer nada, sem você precisar fazer vigília, sem você precisar ficar ajoelhando, sem você precisar fazer jejum. É apenas uma colheita daquilo que você plantou. Vamos lá para Provérbios 11, 3. Vamos escrever também. Todo mundo terminou primeiro, né? Provérbios tem que escrever o livro inteiro. Tem que escrever o livro inteiro. Provérbios, gente, é o livro que tudo tem. Semente e colheita, perfeito. O sistema da lei da semeadura em Provérbios, ela é bem clara lá, né? Então vamos lá, no Provérbios 11, 3. A integridade dos retos os guia, mas aos pérfidos, mas a falsidade dos infiéis, os desleais, os aniquila. Então, na minha tá assim, a integridade dos retos guia, mas aos pérfidos a sua mesma falsidade os destrói. Então, olha só, a integridade dos retos, a integridade da estrutura dos retos guia eles. Ou seja, a lei da semeadura vai fazendo com que eles tenham árvores a qual eles vão seguindo o caminho. Mas aqueles que caminham na falsidade, a própria falsidade os destrói. Ninguém precisa colocar o pezinho ali para o povo cair. Cai sozinho. A gente se autodestrói. Na falsidade, na deslealdade. Aqui também a falsidade dos infiéis os aniquilará. E olha que legal, só esses provérbios aqui, gente, já dava a aula inteira, a gente não precisava de mais nada, né? Já deixa bem claro a semente e a colheita. Vamos lá para Provérbios 20, versículo 7, de novo. Provérbios 20, versículo 7. E eu acho incrível que a maioria não, acho que 90% do que eu achei aqui sobre integridade é de provérbios. Tudo provérbios, mostrando o que a gente ganha sendo íntegro. Por que o Senhor bate tanto na tecla da integridade? Então, no 20, versículo 7, o justo anda na sua integridade. Felizes lhe são os filhos depois dele. Ele está prometendo felizes aqui, ou abençoados, ele está prometendo prosperidade para os filhos daquele que foi íntegro. Nossa, é uma herança espiritual essa, né? Positiva, né? Honesto? Honesto e direito. E os Honesto filhos? e direito. Como são felizes os filhos de pai honesto E direito. Bem-aventurados. Bem-aventurados, prósperos. E a prosperidade é em todos os campos, né? Não só financeira. Financeira é uma delas. Isso aqui é verdade. Hum? Isso aqui é verdade.
Isso daí é o pai, que é uma herança, né? É uma herança que a gente deixa para os filhos. A gente deixa a herança lá, bens, móveis, dinheiro, etc. Mas a gente também deixa uma boa conduta, né? E um filho de um pai honesto vai ser provavelmente honesto. Né? A influência ela é muito grande. Isso não é... O Senhor está prometendo aqui. Essa palavra ela precisa ser declarada, porque ela vai acontecer. Né? Bom, vamos lá. Oi? O contrário também. Vamos lá para Provérbios 28. Dezoito. Vocês estão conseguindo escrever tudo? Estou dando tempo aí? Bom, 28, 18. É legal pegar um deles aqui que mais te saltou o olho, assim, e escrever num post-it alguma coisa assim, decorar, sabe? Então vamos lá, Provérbios 28, 18. O que anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. Para quem procura caminhar de maneira honesta, né? Viverá o quê? Seguro. Caminhar de Viverá maneira seguro. Viverá seguro, de maneira honesta, que é a integridade. Honesta, integridade, viverá Mas quem seguro. procede com perversidade, subitamente encontrará a desgraça. Mas o perverso em seus caminhos cairá logo. Olha lá, subitamente. Olha aí, ó. A semente E a colheita. e a colheita. Aqui tá, para quem procede com perversidade, subitamente encontrará a desgraça. Então você quer viver seguro, quer ser salvo, viva honestamente. Mas agora a gente vai fazer uma pequena conversa sobre isso, sobre integridade. Porque a integridade estrutural, como eu estava falando de um barco semana passada, ela precisa ser por completo. Quando você vai fazer uma impermeabilização de um lugar, aquele lugar ele não pode ter rachaduras. Porque se tiver rachadura e você fazer impermeabilização vai segurar por um tempo, mas depois não muito, ela pode romper. Então, O barco de Noé. o barco de Noé ele colocou, né, todas as madeiras, Betume. passou betume e fez perfeitos a estrutura, sem absolutamente nada, nenhum rachadinho. Agora, a gente na nossa cultura, a gente tem o tal do jeitinho brasileiro, não tem? O que mais que a gente tem que a gente acha? Mas isso aqui não é nada. E eu tava tentando alguns exemplos, assim, pensando na minha cabeça. Pessoal, lembra aquela época que tinha CD? E que daí o nosso amigo fazia uma cópia de CD pra gente? Eu tenho várias cópias de CD. Tá certo fazer isso? Não tem direito autoral. Eu tirei dinheiro de uma empresa, porque eu ganhei uma cópia de um CD, porque alguém me fez uma cópia. Então, outra coisa que eu fiquei pensando também, rodízio, a gente vai em rodízio de japonês, daí a pessoa do seu lado lá, o seu amigo não quer comer rodízio, ele quer comer só algumas coisas que ele tem, mas veio alguma coisa no rodízio gostosa pra você, deixa eu experimentar. A integridade. O que mais que a gente tem de exemplos? Baixar livro em PDF. Baixar livro em PDF. Triste. Não é verdade? A gente faz isso. Livro. A gente faz isso. Eu fiquei começando a buscar um monte de coisa. Eu falei, caramba, olha as coisas que a gente faz. O que mais? As letras de música. Sabia que as letras de música, onde vai na igreja, né? Coloca aquelas letras de música lá na parede. Pode? Não pode. Não. É proibido. Você jogar a letra de música na parede e ficar cantando para mais de 100 pessoas, você tem que pagar direitos autorais. Não é da cidade. Precisa ter autorização para você cantar aquela música em algum lugar. PDF que é liberado. Tá bom, querida, mas a gente tá falando daqueles que precisam ser pagos, etc. E normalmente é alguém que liberou, né? Não é o próprio autor, nem a própria... Não é nem a própria editora e nem a própria autora. Mas agora pensa nas letras, pensa nas músicas. Tá lá tá lá tocando lá, sei lá, todo domingo um monte de música. Cadê o direito autoral? O que mais que a gente lembra de integridade? Porque Satanás não vai vir aqui com a gente oferecendo $1 milhão que foi roubado. Ele vai começar a comer pelas beiradas das coisas pequenas, ele vai tentando achar um furinho.
Porque é que nem água. Quando a água tá entrando num lugar, e a gente tá falando de água porque tá chovendo pra caramba, não é verdade? Ela vai entrando e ela vai procurando o quê? Uma frestinha. Daí naquela frestinha ela vai cavando, vai tirando cada vez mais. A integridade é assim, sabia? Esses provérbios, isso que a gente tá passando anteriormente, é para justamente a gente tomar uma decisão. A nossa decisão de ser íntegro ou não é na hora que tá ali para ser decidido. Porque na hora para ser decidido aceitar o CD ou não aceitar o CD, não é esta a decisão. A decisão é, eu vou manter a minha integridade ou não? E é com tudo. Alguém tem aqui mais algum exemplo? Reembolso de Reembolso médico. É um ótimo exemplo. Reembolso médico como é que chama? Nas seguradoras, né? Você dividiu. No convênio médico, né? O que faz? Quer explicar? Não, quando você tem por exemplo, você tem o direito a receber R$300 pela consulta, você pagou R$600, você pede 2 notas fiscais, um para cada mês, você reembolsa R$600. Como é que chama isso? Fraude. Fraude. Eu nem sabia, não. Isso é novo. É que o meu não tem, então eu não sei. É fraude. E as franquias na seguradora? Mas daí você vai falar, tá pagando muito barato, o médico tá cobrando muito caro, né? Você negocia com o cara da oficina do serviço. Ele embute a franquia lá. Ah, isso eu já... Aonde? No serviço de carros? Nunca vi isso. Pronto, eu nunca pensei nisso. Tem uns canais de TV hoje em dia naquele IPTV lá. O quê? Você consegue acessar todos os canais de todas as plataformas, você paga R$5 por mês, por exemplo. Mas é falsificado o negócio? Pode, mas você não paga assinatura. Todos os tipos de canais, toda assinatura, tipo Prime, Amazon, tudo por R$50. Mas É tem, tipo um gato? mas tem, por exemplo, aqueles TV Box. Mas é a mesma coisa, assim. Só que aquilo ali vende no mercado que tem nota fiscal aquilo. Mas é a mesma coisa, assim, Aqui no sabe? Brasil não é legal, lá fora é. Mas você compra aqui. Não, mas compra aqui. Eu comprei aqui com nota fiscal. Eu tenho na minha casa. Eu comprei com nota fiscal. E aí? Não sei, mas vamos pensar mais algumas coisas no nosso dia a dia aí que comprometem a integridade que a gente não pensou. Mas esse daqui eu acho que não é, acho que a maioria das casas tem. Esse negócio aí? Eu também não sabia disso aí. O que mais? O que mais que a gente tem? Obra, nosso dia a dia. A doutora Cida deve ter um monte aí de exemplo aí pra gente. Caneta. Às vezes pega emprestado, nunca mais devolve. Não, mas Livros, pega livro emprestado, nunca Pega livro, devolve. Vamos pegar os pecados Não, sabe o que eu conscientes. tô pensando? Falando isso, eu falo assim, nossa Deus, vai ter que fazer igual na época de Noé, né? Você não vai lá falar. Acabou com todo mundo. Você vai falar rezar pra não te pegar. Você não vai. Mas você combina com a pessoa. Mas a gente tem que pensar assim. Não, eu também não. Evasão fiscal. Evasão fiscal é uma boa também. É muita coisa. É muita coisa. Daí a gente fica renunciando os antepassados que fizeram isso, né? Até o próprio imposto. Fora aquele negócio, Por cara, que não dá pra as passar alíquotas esse negócio no são relatório, não. Por que as alíquotas tendem a aumentar cada vez mais? Exato. Porque a Aí sonegação não é muito pode, grande. né? Mas é porque o imposto também é alto. Então, se Então, também é uma nós questão falamos de integridade. é uma questão de caráter dos dois lados. Né? Exato. Então é uma coisa muito grande. Só glorificação do corpo, né? Mas aquela A parte da sensação de sucesso, entendeu? Ah, nossa, olha como eu sou inteligente. Né? Passei na fila de não declarar. Não declarar. Passei na fila de não declarado. A gente lá nos Estados Unidos tem aquelas máquinas que você coloca as moedinhas assim e cai a bebida, né? Quantas vezes você vai colocar as moedinhas lá, daí cai a moedinha e cai a bebida e você fala, nossa, fui abençoado. Não, cara. Você tirou o dinheiro daquele distribuidor. Como se devolve? Você tem que colocar de volta. Você tirou o dinheiro daquele distribuidor. Então, assim, a nossa integridade consciente, ela precisa ser alertada. A gente precisa ter o exercício de integridade consciente. Porque, como eu falei, o Satanás ele vai trabalhando de pouco a pouco em cima da gente. E pouco a pouco ele vai tirando. Até ele conseguir... naturalizar, né? Até naturalizar. Normalizar, né? Essa palavra tá tão em moda. Desculpa, aquele dia que a senhora fica na fila comigo, a senhora falou, não, eu vou lá atrás.
Nossa, eu acho lindo, porque muitas pessoas cortam o fio. Ainda mais eu ia falar por causa da idade da senhora, né? Não, ela falou assim, não, ela foi me cumprimentar. Ela me cumprimentou, mas ela foi lá no final da fila. É isso. Por quê? Porque a gente começa a normalizar as brechinhas. Então, a ideia de brechinhas vira... Hã? Todo mundo faz. E todo mundo faz. Tá vendo, né? Quem que tá vendo? O que que tem? Gente, o que que tem eu pegar um sushi seu, se eu tô comendo meu sushi? Ah, tem que você não tá pagando o rodízio. E assim... E você vai fazer o que com a pessoa? Você corta a mão dela? Catar o pauzinho. Não mexe na mão dos outros. Mas, gente, aqui, longe da gente ser legalista ou ser alguma coisa, mas é um exercício que a gente precisa pensar. Porque a nossa integridade, quanto mais a gente vai comprometendo ela, mais a gente vai normalizando um comportamento. E quanto mais a gente normaliza esse comportamento, menos discernimento nós vamos ter. E daí acontece o que está acontecendo hoje. Menino é menina, menina é menino. E a gente começa a mudar o que é certo e o que é errado, o que é família. Tá certo eu obrigar você a fazer isso pela saúde da comunitária? Tá certo você infligir alguma coisa no seu corpo? Tá certo eu obrigar o menino de 12 anos a mudar o sexo porque ele acha que ele é menina? A gente começa a perder os parâmetros de discernimento. Só que os parâmetros grandes a gente não perde assim. A gente começou a perder pequenininho. Foram nas pequenas coisas. A integridade, ela mostra o certo do errado. Quando a gente mantém a postura íntegra, honesta. E olha só o que eu tava lendo sobre atitude te leva a manter a altitude. Praticar integridade, cada vez mais você vai ficando mais íntegro. E aqui não tô falando pra ninguém apontar. Eu tô falando aqui, parece eu não sou nada santa. Sou em Cristo Jesus, mas a gente erra o tempo inteiro. A gente pensa o tempo inteiro em coisas. Mas o que é importante? Que no momento que a gente tá vendo que a gente errou, que aconteceu alguma coisa, aprender a reconhecer e pedir desculpas e se arrepender. Isso é o mais importante, porque o arrependimento nos traz um ensinamento, não é verdade? E olha só, o Robin Bullock estava contando um exemplo dele, que ele estava novo no ministério lá, ele estava numa congregação, liderando a congregação, só que ele era muito nervoso na época. Daí ele estava de carro, assim, tentando entrar no estacionamento lá, porque todos os lugares lá tem estacionamento, né? No estacionamento da igreja e tal. Deve ser que ele ia entrar, daí uma outra pessoa ia entrar também, ele já ficou nervoso, já indicou o carro, já chegou lá para tirar satisfação com a pessoa. O que você tá entrando? Você vai querer passar por cima do meu carro? Porque parece que essa pessoa já tinha feito isso outra vez com ele. E ele não sabia, ele estava entrando na congregação, né? E daí ele entrou, no que ele entrou de carro assim na igreja, ele pegou, o Senhor já logo colocou a pá em cima dele. Ele olhou para a igreja, ele olhou para a cruz. O que eu fiz? Na hora. Daí ele poderia ter pegado o cara, e tinha um monte de gente olhando essa discussão entre eles e tal. A história que ele contou foi longa, ela deu quase meia hora de vídeo ele contando essa história. E o pessoal ficou tudo vendo e sendo testemunha daquilo que ele tá falando. Ficou meia hora discutindo? Não, ele ficou contando a história, os detalhes. Porque tem muito detalhe engraçado, né? Ele falando daquele jeito interiorano, americano, howdy, sabe? Aquele chapéu e tal. E daí, ele fala que teve um monte de gente olhando. Nossa, quem que é esse? Quem que é esse, né? O Robin Bullock tá lá falando isso e tal. E quando ele entra na congregação, o cara tá lá dentro. Quando ele entra na igreja, lá no estabelecimento, ele olha pro cara e fala, aberto, publicamente e bem alto, me perdoa. Eu fiz isso, eu não poderia ter feito. Não tem desculpa para o que eu fiz, me perdoa. Todo mundo olhou porque o Robin estava com razão. E todo mundo sabia que estava com razão porque esse cara sempre estava lá fazendo isso. Eu falei, me perdoa, eu não poderia ter falado do jeito que eu falei com o senhor. O cara ficou todo envergonhado, falou, que isso, tudo bem, tal, apertou a mão e saiu. E as pessoas que estavam em volta, e ele falou, o testemunho foi maior do que o testemunho da vergonha. Porque todo mundo ia ficar lá de tititi falando sobre o que aconteceu. Porque ele pediu perdão, porque aconteceu isso. O testemunho foi muito maior.
E ele conta de um outro momento também, de um posto. Naquela época, tinha frentista, essas coisas nos Estados Unidos. E daí um senhor veio e ele falou assim, coloca $16 pra mim. E daí depois ele falou, putz, eu acho que vai caber mais, tal. Chegou pro senhor e falou, coloca 20. O cara falou assim, pô, por que você não falou isso antes? Eu já tirei aqui o negócio, não sei o quê. Daí o Robin tava com um chapéu lá, foi lá e brigou com o cara, falou, então não precisa colocar mais, fechou a coisa de gasolina ali, não sei o quê. Falou, o senhor não precisa colocar mais nada, que absurdo, que não sei o quê, ficou assim. Daí, no que ele olha pro lado, assim, ele tava com o furgão da igreja, escrito igreja. Daí na hora, o senhor falou pra ele, você vai lá e vai pedir desculpa agora pelo que você fez. E daí ele foi lá e olhou pro senhor e falou, o senhor me desculpa, eu não poderia ter falado assim com o senhor. O senhor me perdoa pelo que eu fiz. Não sei o que, não sei o que lá. Daí o cara ficou todo sem jeito e falou, nossa, me desculpa também por ter sido grosso e tal. E daí Deus revelou pra ele que aquele cara era um senhor de idade, que era pra estar aposentado e estava trabalhando há 13 horas naquele lugar. Então ele fala, a gente precisa ter essa integridade. Então quando a gente erra, quando a gente faz alguma coisa que está errada, que você percebe que está errado, reconhece publicamente, pede perdão publicamente, pede abertamente por causa do testemunho. O testemunho da vergonha fica bem menor do que o testemunho da honra. E quando a gente começa a praticar a integridade, ela te ensina o que é honra. Ela começa a te ensinar o que é honra. Os militares, por exemplo, sabem o que é honra. Ainda, agora lá é bem menos isso que acontece. Antigamente, depois da Segunda Guerra Mundial, acontecia bastante. Os militares entravam em algum restaurante, alguma coisa, as pessoas pagavam a conta para essas pessoas. Daí o Robin também estava contando que chegou uma vez, eles estavam comendo num restaurantinho ali qualquer, com a filhinha dele que tinha 4 anos na época. E daí entraram 2 militares, jantaram. Daí quando ele viu os militares levantando para pagar a conta lá no caixa, ele pegou, foi lá e agradeceu, falou, olha, eu quero agradecer pelo que o senhor faz, por causa de tua causa, por dar a vida que vocês fazem, que a gente está aqui sentado comendo em paz, a minha filha vai ter um futuro. E falou um monte pra ele, e falou, gostaria de pagar a sua conta. E o cara ficou assim, né, tipo, como assim, querendo pagar a minha conta, e eles são bem desconfiados. Daí ele falou, eu quero pagar a sua conta, eu quero te honrar, mas você é um civil? Sim, eu sou um civil. Você é um civil qualquer? Sim, eu sou um civil qualquer, mas eu tô agradecendo pela segurança que o senhor deixa no meu país e tal. E daí ele fala que, daí esse cara tava lá, olhou pro outro que tava indo pagar, falou, eu acho que ele deve ter ficado tão bobo assim, o que tava acontecendo, esse cara aqui quer pagar a nossa conta, tal. Daí ele falou, e agora? Tá, deixa ele pagar, tal, alto pro restaurante inteiro. Bom, ele pega a conta, paga a conta pra eles, ele sai, daí o restaurante inteiro, ele tinha desencanado do restaurante, não tava nem lembrando que tava tanta gente lá, o restaurante inteiro veio pra ele e falou, olha, a gente quer agradecer pelo que você fez pelos militares. E daí veio um outro militar mais antigo e falou, desde a Segunda Guerra Mundial a gente não vê isso acontecer. Olha que honra que é. A integridade nos ensina o que é honra. Então vamos escrever. Não é bonito? Muito bom. Precisamos ter integridade. Ponto final. Precisamos honrar Deus como um Deus de integridade, crendo que o que Ele diz é verdade. Repete. Precisamos honrar Deus como um Deus de integridade, crendo que o que Ele diz é verdade. Isso é uma forma de honrar? Pressupor que a pessoa íntegra, ela fala a verdade, porque uma pessoa íntegra, ela tem que falar a verdade, não é? Sim. Você considerar ela como íntegra, você está honrando ela. Você honrar que ela está falando a verdade. Então, olha só, operar nessa integridade, a gente precisa operar nessa integridade e consagrar a Deus a partir de hoje. E é o que eu falei no começo da reunião. Aí, o espiritual, ele precisa ser materializado. Não adianta nada a gente sermos super espiritualizados e não operarmos
neste nível aqui carnal, aquilo que a gente crê. Tem um filme antigo, assim, acho que antes de 2000, por aí, né? Que eles meio que estavam falando de 1800 e pouco, assim, né? E aí ele fala assim, né? Ele vai pro futuro, assim, pra ver como tá a sociedade nos anos 2000, né? E ele fala assim na escola, vai dar aula, fala assim, ó, se a ciência diz algo que é contra a Bíblia, eu vou ficar na Bíblia, porque o que a Bíblia diz é a verdade. Aí entendemos isso aí, então. Exatamente. E a ciência muda o tempo inteiro. A ciência não é íntegra. Ela muda de todas as... É ou não é? Ela muda de todas as vertentes. Se você olha por esse lado, tem uma coisa. Você olha por aquele lado, tem outra coisa. Daí, daqui a pouco você descobre outra coisa, uma molécula que muda qualquer coisa aqui. Mas eu não acho que é a ciência que não é íntegra, que não é íntegra. Íntegra é a pessoa que está colocando aquilo. Não, mas Porque se você for pensar assim, a consistência da ciência, ela não existe. ela existe. Ela evolui ao longo do tempo. Não, e ela as muda. descobertas evoluem. Mas Exatamente. Não a ciência em si. Mas hoje a gente, por exemplo, antigamente acreditava que banho curava tudo. Não é Mas verdade? quem acreditava? As pessoas daquela época. Então, mas E aí depois não é ela a não mudou? integridade da ciência, é isso que eu quero dizer. Porque é a integridade das pessoas. Das eu acho, porque a pessoas que ciência, fazem a ciência. né? Porque, tipo assim, o que o banho faz, o que o banho fazia, ele continua fazendo, só que as pessoas não enxergavam isso do banho, por Isso do exemplo. banho, sim. Né? Então, eu acho que Sim. nesse, tipo, o Sim. fogo esquenta. Sim. Ele sempre vai esquentar, Sim. mas até descobrir que o fogo vai esquentar, pode Sim. falar que o fogo esfriou. Mas quem sei lá. define a ciência? O homem. Pronto. Então, E quem define a palavra? É Deus. Então a gente pode acreditar onde? É por isso que ele falou exatamente isso. Daí o que acontece quando a gente tem a parte da integridade? A gente julga Deus como... Julgamos a Deus como o que cremos de acordo com as nossas ações. Por exemplo, as nossas ações. Por exemplo, como cremos de acordo com as nossas ações. Por exemplo, Julgamos a Deus. a Deus, como cremos de acordo com as nossas ações. Ou seja, vamos explorar um pouquinho isso. Se a Nossa, gente limita muito Deus, não? A gente limita muito a Deus, né? Porque, olha só, uma pessoa íntegra fala pra vocês assim, eu vou falar eu falo aqui pro Caio. Caio, depois da nossa reunião, vamos ali no carro que eu tenho $50 pra te entregar. Você vai lá pegar os $50? Não é meu? Não, mas eu estou te falando que eu tenho pra te entregar. Você vai acreditar em mim que eu tenho $50 pra te entregar? Entregar. Integridade, entregar. Ah, já tô voltando na regra de matemática já. R$50 pra te entregar. Entregar. Não fala isso, tô ficando nervoso. Integridade, Tô lembrando da entregar. matéria. Você vai lá comigo, porque você vai acreditar na minha Sim. palavra. Eu tenho, né, Uhum. Sal? Mas daí o Felipe vai falar, putz, eu não sei se eu acredito muito não sei se eu vou. Mas eu tinha R$50, mas ele vai pensar assim, ele vai se justificar por ele não ter ido. Ele vai falar, mas é que às vezes ela entrega R$50 pra alguém, pra outras pessoas ela não dá. A gente não faz isso com Deus? Às vezes Deus entrega a cura Sim. pra alguns que ele quer, pra outros Sim. não. Então a gente acaba crendo nas ações de Deus de acordo com as nossas ações. E a integridade, ela está intrinsecamente ligada com a nossa fé. A gente julga os outros, negócios, comércio, de acordo com como a gente vive. Né? Vai, repete comigo, gente. Integridade. Integridade. E vai entregar. Integridade. Integrar não. Integrar. Virou uma... Vamos lá para Mateus 11. Quando uma pessoa é íntegra, mas ela não acredita em Deus. Ela tem morais boas, né? É. Porque o que está faltando hoje, principalmente, que a gente vê, né? São famílias fortes, né? São pais que honram o nome dele, que bate no peito e fala, eu sou homem, que eu falei, eu vou assumir, vou ser responsável. Mães que ensinam os filhos o caminho que deve andar, edificar o lar, não é? Não, mas eu tenho exemplos na minha vida, você sabe? De pessoas íntegras e não cristãs. E muito íntegras. Que não desviam por nada. Nada. Eu já vi na prática muitos exemplos de poder fazer e não fazer. Tipo, que desperdício. Mas estar em Deus, sim.
É a criação, né? Que a gente fala como foram criados. Mas tem uma crença que é muito perigosa, que eu vejo muito forte no protestantismo, que é a salvação misericordiosa sem necessidade da minha mudança. Nós cremos, o protestantismo prega que se você tem fé em Deus e Ele salvou você, você já não precisa fazer mais nada. E você encontra misericórdia o tempo inteiro. E isso é uma teologia muito complicada. É uma teologia que vem de Lutero. E ela é muito perigosa. Porque ela fala que você pode ser salvo sem você mudar seu caráter. E a gente tem visto constantemente, lendo a palavra, e eu não vou entrar nisso agora, mas a gente vê constantemente, então, tanto que lá em Mateus 24, 13, ele fala: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então existe uma ação, existe um processo do corpo, existe uma materialização da espiritualidade que precisa ser feita. Eu acredito que eles devem se basear nisso, as pessoas, por exemplo, que aceitam Jesus e já morrem, por exemplo, estão no leito de morte e já morrem. Eu acredito que eles devem se basear naquela passagem. Não. De que... Lutero foi bem claro nessa aí, mas eu não quero entrar nesse assunto, mas Lutero, quando ele começou a colocar o protestantismo, ele fala muito bem claro sobre isso. A fé e a salvação é individual e não importa na sua mudança. Mas sim, se você é salvo, se você aceita Jesus Cristo, você morreu na cruz, quando você olhou para a cruz, ele teve um arrependimento, por exemplo, do bandido, ele teve um arrependimento pelo que ele fez. E eu creio que existe uma mudança dentro dele. Mas a teologia por trás disso ela é muito perigosa. Então, talvez isso responde. Ao contrário, né? É uma questão, a pessoa né? é íntegra. E o sistema de governo de Deus funciona na vida dela, ela colhe coisas boas por ser sim, íntegra. Quantos ímpios falam pra gente? Gente, tudo que você planta, você colhe. Aqui se come, aqui se paga. Mas o sol o nasce mundo dá volta, o sol nasce pra todos. Tem uma religião muito forte, eu esqueci o nome agora, na Índia, que eles estudam exatamente isso. É mesmo, né? Não, é como se fosse uma segmentação do hinduísmo. Tem bastante. São várias religiões. Mas tem bastante que prega sobre isso. Tem bastante, porque é um conhecimento comum, qualquer um que planta sabe disso, né? Eu plantei uma semente de maçã, ele não está esperando que vai nascer uma laranja, ele está esperando que vai nascer uma maçã. Daí a gente meio que perdeu isso por causa dessa teologia que eu tô falando perigosa. A gente esquece que aquilo que a gente planta, a gente colhe. A gente acha que não, somos salvos, Jesus Cristo já morreu por mim, então eu posso plantar o que eu quiser, que eu não vou colher tudo que eu plantei. Não é verdade isso. Né, Fer? A gente vai colher e vai colher de verdade. E às vezes até mais rápido do que os outros. Porque quanto mais é dado, muito mais é pedido. Vamos lá para Mateus 11, 22. É Mateus 11, 22. Nossa, deixa eu ver isso. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, elevar-te-á porventura até o céu, descerá até o inferno, porque se em Sodoma se tivesse operado em milagres que em ti se fizera, teria ela permanecido até o dia de hoje. Não, porque na realidade estava falando sobre isso, né? Sobre Tiro e Sidom, porque eles eram numa época que eles não tinham todo o conhecimento, né? E ali foi quando os discípulos foram. Jesus envia os discípulos para essas cidades e muitos não aceitaram. E ele fala: se Tiro e Sidom, vai ser menos juízo para eles do que para aqueles que receberam a palavra e não creram. Exatamente. E daí, o que acontece? Você precisa praticar a integridade até o momento que você acreditar que tudo que você falar acontecerá. A gente precisa praticar a integridade até o momento em que acreditarmos que tudo que a gente falar realmente vai acontecer. Então, você está dizendo que essas palavras vão acontecer. Isso que está escrito aqui, é isso. Sim, que a sua integridade pessoal ela está ligada à sua fé. Sim. Você viu que você está escrevendo aqui que tudo é muito sério. Tudo. A sua integridade tem que ser.
Por isso tem que vigiar o que fala. Vai lá para Marcos agora. Não sei por isso, porque nas notas era Marcos. Não, bom. Marcos 11. Esquece, Mateus? Esquece. Eu acho que foi para a mamãe perceber alguma coisa. Foi. Marcos 11. Ao que Jesus fala lá no 22. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus, porque em verdade eu vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Então tem alguma coisa relacionada com tende fé em Deus e esse versículo posterior. Olha mais, vamos ler a partir do 20, que olha só o que aconteceu. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Lembra que Jesus Cristo passou, foi lá procurar o figo? Lembra? Sim. E daí ele não encontrou fruta nenhuma, porque a figueira não deu, a gente já viu sobre isso. E daí ele amaldiçoou e falou, agora ninguém mais, nunca mais vai comer um fruto seu, certo? Sim. Então daí o pessoal passou lá pela manhã e eles viram que a figueira tinha secado desde a raiz. Então Pedro lembrou-se, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus. Então uma coisa está relacionada com a outra. Tendes fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso, vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Amém? Amém? Então, olha só o que ele está fazendo. Ele está passando. A sua integridade pessoal, ela está ligada com a sua fé. Jesus Cristo aqui está passando a fé dele para a gente. Olha o que ele faz. Ele falou assim, ó, tende fé em Deus. Porque eu vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue e lança no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará assim, assim será com ele. Daí ele olhou para eles e falou assim, por isso eu digo, Jesus está dizendo para os discípulos, por isso eu digo que tudo o que vocês pedirem em oração e crerdes, isso acontecerá. Ele não acabou de falar que se você pedir alguma coisa, isso acontece? Olha o que ele está declarando, ele está passando a fé dele para a gente. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Tudo que a gente pedir vai acontecer, porque Jesus disse que vai acontecer. Sim, é. Porque ele passou isso pra gente, porque ele falou, o que você pedir vai acontecer. Ele declarou, Jesus declarou. Um decreto, né? Entenderam? Então vai acontecer, não é porque eu estou falando, vai acontecer porque Jesus disse que eu falar vai acontecer. Essa parte eu acho maravilhosa, porque ele passou a fé dele pra gente, é incrível. Esse é o dom da fé que o Espírito Santo dá. Ele perdeu, ele simplesmente desprendeu. Não é incrível isso? Porque eu digo que o que vocês fizerem, o que vocês falarem, isso vai acontecer. Vamos escrever. Choveu ou não choveu? Choveu. É o reino de Deus dentro da gente. Olha lá. 2 dedinhos aí, letra maiúscula, que o texto é grande. Eita. Minha integridade pode determinar se eu confiarei em Deus ou não, se acreditarei em sua palavra ou não. Ponto final. Precisamos honrar a Deus como um Deus íntegro. O que ele diz, ele fará. Portanto, o mais elevado conceito e confiança. Por isso devemos confiar muito mais nele do que no nosso amigo mais confiável. E essa comparação é para ser concreta. Porque quanta fofoca a gente escuta e a gente acredita. E quando Deus diz alguma coisa, você fala, ai, será que é comigo mesmo? Próxima linha. Deus não pode mentir. Deus não pode mentir. Ponto.
Ele não é homem para que minta. E ele vive em mim. Agora, olha o que você vai declarar de você. Eu sou o templo do Espírito Santo. Eu sou o templo do Espírito Santo. Deus habita em mim. Eu sou. A natureza de Deus. Agora a gente precisa pensar numa palavra, porque a palavra que veio na minha cabeça é impartado, mas eu acho que é imputado. Como é que fala? O quê? Impartado? Inserida. Imputado. A natureza de Deus Imputado. é imputada em mim? Inserida. Impartada, inserida? É imputada. Imparte. Abraão, Impartation. imputado a ele. Como é que ele traduz? É inserido, não é imputar. É imputar. Imutável, não é? Imputável em mim. A natureza de Deus ela foi colocada dentro de mim. Ela é inserida. Não, é diferente. Inserida em mim. Portanto, não irei conscientemente mentir. Deixa eu fazer uma declaração. Não irei conscientemente. Aquilo que a gente faz inconsciente não tem como julgar, né? Eu só consigo julgar o que eu faço consciente. Mentir. Conscientemente. Mentir. Se falar em algum momento. Se falarem? Se eu falar em algum momento algo que parece mentira, eu irei abertamente me arrepender. Uau, é isso que você ia falar agora, né? Quer dizer Abertamente me arrepender. Minha honra e minha integridade são preciosas para mim. Essa é uma declaração que precisa ser uma decisão feita com qualidade, com tempo. Ou seja, a minha integridade ela não está à venda. Vamos lá para 1 Pedro. Vocês estão entendendo qual que é o motivo da integridade ser tão importante? Porque ela vai ditar a minha fé. É muito mais do que você ser uma pessoa legalista, boazinha, religiosa. Ele errava, mas ele também pedia perdão. Mas ele pedia abertamente. Ele reconhecia abertamente. Exatamente. Foi pergunta e Qual a resposta. diferença de Pergunta, processo e responde. Porque os dois erraram, tanto Saul como o Davi erraram. Qual foi a diferença? Porque ele falou abertamente, né? Se arrependeu. 1 Pedro 2. Olha só então o que Pedro está falando pra gente. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tens a experiência que o Senhor é bondoso. Então, olha lá, vamos escrever mais um pouquinho, vai. A gente está escrevendo muito hoje. Na manutenção de minha integridade, mantendo o nível de consagração para viver minha vida. Aí eu vou falar integridade, não. Em integridade, mantendo o nível de consagração para viver minha vida em integridade e honra. Atenção. Mantendo o nível de consagração para a minha vida? Para viver minha vida em integridade e honra, eu irei deixar de 2 pontos. Falsificar-se. 1. Malignidade. A primeira coisa que ele está falando aqui. 2. Engano. Hipocrisia. 3. Hipocrisia. E 5. Toda maledicência. Falei 1. A malignidade, maldade. 2. Engano. 3. Hipocrisia.
4, inveja. 5, toda maledicência. Vamos parar de ficar falando mal um dos outros. Nem tem tempo, né? Vamos lá. Vamos ficar sem tempo pra ficar falando mal um dos outros. Você tem tempo pra ficar falando Nossa, mal que um dos uma outros? oração boa. Tem tempo para as outras coisas. Aqui tem uma oração que tampa a sua boca, sabia? Ah, que bom. Vamos pra Orando ela. a palavra, é verdade. É verdade. Agora vamos lá pro versículo 11 de Pedro. 1 Pedro 2, versículo 11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Olha só, tem algumas coisas pra gente conversar sobre esse versículo. Que sois, vos absterdes das paixões carnais. Ora, se o que eu faço com o meu corpo é uma semente do mundo carnal, pro emocional e pro espiritual. E hoje a gente começou a conversa sobre trazer as coisas espirituais para o carnal. O contrário também é verdadeiro. Tudo que eu faço com o meu corpo, eu estou plantando nessas 3 dimensões. Tudo que eu estou fazendo com o meu corpo, eu estou colhendo nessas 3 dimensões. É ou não é? Estou falando loucura? A gente já viu. Estamos na 15ª aula. Acho que a gente já sabe disso de cor salteado, né? Que tudo que a gente fizer com o nosso corpo, a gente está plantando para o mundo espiritual. Então, logo abaixo, ele fala que fazem guerra contra a alma. Por que faz guerra contra a alma? Porque quem que precisa de salvação é o nosso espírito? Não. É a nossa alma. Né? Então, está fazendo guerra contra a salvação da nossa alma. Então, mais uma vez, mais um versículo mostrando que a salvação é um processo. Sim. Daqui a pouco vão me pregar aqui como herege. Mas é um processo. É um processo. Santificação é um processo. Santificação, né? Processo. É um processo. E olha só, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. O que são gentios? Quem são gentios? Nós éramos gentios. O que quer dizer isso? Nós não tínhamos judeu, né? Gentios, vamos lá, definição de gentil. Alguém que não tem aliança com Deus. Estes são os gentios. Aqueles que não têm aliança com Deus. Então, olha o que ele está falando aqui. Para que a gente mantenha o nosso exemplo, o nosso procedimento, o nosso comportamento, o nosso lifestyle. Nosso estilo de vida. Nosso estilo de vida exemplar. Gostei disso, né? Ficou bom assim. Não é legal? Lifestyle. Eu gostei de lifestyle. Meu lifestyle tem que ser exemplar aos gentios. Estamos a um passo de fazer já em outra língua. Não é verdade? Mantendo exemplar o vosso procedimento. O que significa procedimento? Comportamento, estilo de vida. Sim. Diante daqueles que não têm aliança com Deus. Para quê? Olha só o que ele fala. Para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, para que todas as palavras que venham contra você, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Significa que Deus vai julgar a gente de acordo com nossos procedimentos diante dos não aliançados. Olha só que importante isso. Isso aqui é testemunho. Não é? É o testemunho que o verdadeiro cristão deveria ter, né? Por isso que muitos gentios não fazem aliança com Deus. Isso. Por causa do mau testemunho dos próprios cristãos. Todos nós seremos julgados. E o mundo é julgado de acordo com isso. De acordo com o testemunho que nós damos. Olha só. Vai lá para 2 Coríntios. Volta um pouquinho aí. Vai para 2 Coríntios 5. Segunda Coríntios 5, a partir do 17. E assim,
Se alguém está em Cristo, é nova. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Essa palavra da reconciliação é o comportamento. É o que a tia acabou de falar, que tem muita gente que não vem para Cristo por causa do comportamento dos crentes. Agora aqui está muito bem claro, ó, que é saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou. Confiou a quem? A nós. Somos encarregados. Embaixadores do reino. O que significa embaixadores de reino? Significa que você vai ficar lá nas ruas orando? Não. Significa que por onde você andar, se você está no supermercado, se você está dirigindo, se você está na sua loja, se você está no seu trabalho, você tem que ser representante do reino. As suas ações contam para a conversão dos outros. E as suas ações vão ser julgadas. Nos confiou a palavra da reconciliação. Está muito bem claro isso aqui. E tem um versículo que o Senhor fala: ai daquele que envergonhar, como que é? Escandalizaram me escandalizar, né? Exatamente. Com atitudes, com palavras e tudo mais. É muito sério. É muito sério. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo. Olha só. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Que vos reconcilieis com Deus. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Como que a gente reconcilia? Com um Deus íntegro, sendo íntegro, tendo o nosso caminho reto. Você não precisa nem abrir a boca para falar de Jesus Cristo. Você vê que ele fala? É só por você ser reto, as pessoas já olham e falam assim, meu, não é possível, você crê em Deus. Você é temente ao Senhor. Só pelo comportamento. E eu tenho vários testemunhos, principalmente do meu marido, que não abre a boca que é cristão, mas todo mundo sabe que ele é cristão. Pelo procedimento. O cara tem honra. Que sejamos assim, né? Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A justiça de Deus, ela precisa estar imputada, transparente na gente. A gente tem que acabar com essa história de que não dá para confiar em crente, não dá para contratar crente. Por quê? Porque a integridade precisa estar ali. Não é? Olha lá, Marcos 6. Vamos lá para Marcos 6. Nós, como cooperadores de Deus, necessitamos a não colher a graça de Deus de forma é verdade, ó. No 2 Coríntios 6, antes de vocês irem lá para Marcos, fica aí, só um rapidinho na 2 Coríntios. Olha ali no versículo 6. E nós... 5, 6? Isso. Não, desculpa. 2 Coríntios 6:1. E nós, na qualidade de cooperadores... E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Em vão a graça de Deus. Porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Não dando nós nenhum motivo de escândalo, em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Escândalo, que nós não sejamos motivo de escândalo, de descrédito, de tropeço, para que tenhamos bons testemunhos de acordo para os gentios, para eles verem quem é Cristo. Eles só conseguem ver o mundo espiritual através do material. Se a gente não materializa aquilo que é espiritual, nunca vão ter testemunho do que é correto. Vamos lá para Marcos. Marcos 6. Marcos 6, versículo 1. E vamos finalizar com isso. Que a gente já passou 8 minutos. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam.
Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilharam, dizendo: de onde vem estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pode fazer ali nenhum milagre senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Então eu vou deixar com esse último versículo aqui. Honra e integridade está ligado ao trabalho milagroso do Senhor. Você pode ver que Deus não consegue operar num lugar onde não existe honra e integridade. Honra e integridade? Honra e integridade está ligado ao trabalho milagroso do Senhor. Sim. Não tem como. A palavra é bem clara. Jesus Cristo estava ali na terra dele. E ele não foi recebido em honra. A palavra não foi honrada. Então ele não pôde fazer os milagres. Porque a honra e a integridade, ela precede os milagres do sobrenatural. E a desonra precede a ruína. É a soberba que precede a ruína. É? A soberba. É. Amém? Amém. É isso, pessoal. É um culto racional. Que a gente não caia mais no confundir emoção com unção, confundir o certo com o errado, confundir as palavras e aquilo que é jeitinho e tradição e jeito brasileiro com o que é certo e com o que é errado. Aprendemos alguma coisa hoje? Amém. Deixa um pensativo, uma semana. Glória a Deus. Pode fazer. Por acaso, então, assim, ansiedade é falta de fé? Ansiedade, não sei. Pode ser falta de vitamina B12. Na realidade, a ansiedade é preocupação com o futuro. Sim. Então é não deixar, né, que Deus Não, cuide da mão exato, dele. exato. Assim, como a depressão também é falta de fé. Excesso de passado, né? Mas também pode ser falta de algumas vitaminas. Pode. no corpo. Tem uma fisiologia aí também, né? Falta de perspectiva da palavra também. Falta de Não vendo lá na frente, perspectiva. fica pensando só atrás. Há uma disfunção química no cérebro. Não significa necessariamente que seja falta de fé. Tá? Então, não. Depende de caso, cada caso é um caso. TPM, Mas há mudança de uma descompensação hormônio. a nervo químico, entendeu? Mas, Provavelmente a pessoa mais agitada, mais ansiosa também. mas para nossa reunião aqui, sim. O Senhor Jesus fala para deixar sobre ele todas as nossas necessidades. Que joguemos sobre ele todas as nossas ansiedades. Mas uma busca aí na fisiologia também é necessária. Mas tudo que acontece no físico, ele começou aonde? No espiritual. Às vezes é falta de conhecimento da palavra também, da revelação da palavra. Começou na mente, né? Mas é que ela falou, tudo no espiritual ele vai pro material, e é isso que acontece. E vice-versa. O material vai para o espiritual vai para o material, e vice-versa. Sim. Tudo. A gente não tá desligado, pessoal. A espiritualidade tem isso de errado, que acha que é só as coisas de espírito. Não, o material aqui foi Deus que criou. Nós somos Criou pra trino, nós. né? Espiritual e corpo, né? É onde a gente semeia, a gente semeia nos três. Então, ou seja, a gente tem ação direta, proporcional nos três. Você vê que interessante. Uma vez eu encontrei uma moça na igreja que ela estava muito mal. E fui orar com ela. E o senhor me falou que ela estava com disfunção hormonal. Aí eu falei para ela, nós oramos, eu falei, mas eu quero que você olhe seus hormônios, você está com disfunção hormonal. E ela foi, uma semana depois me ligou e falou assim, Sandra, eu estava realmente com disfunção hormonal. Então tem coisas que a gente tem que ter algo racional, né? A gente ora,
Mas se o Espírito te revelou algo, fale o que ele te revela. Porque pegou já o físico dela e houve uma disfunção física. E quando ela arrumou essa disfunção física, ela conseguiu realmente melhorar muito. Ela não está mais com depressão. Então, é isso, né? A gente precisa observar. Vamos orar então, pessoal? A gente passou 10 minutos aí. Você quer orar aqui? Por exemplo, só às vezes alguém precisa de repente com faixa da tireoide, T3, T4 não está ali nos níveis, né? Então, o que acontece? Depressão. Ainda mais hoje em dia, né? Que a gente não tem iodo, não tem um monte de coisa na nossa alimentação. Isso é muito sério. É muito sério. Por isso que tem que ir ao médico, fazer todos os exames, para ver se não há nenhuma deficiência. Médicos competentes, né? Que saibam ver exatamente. Isso é importante. Oremos. Gente, você pediu, eu vou lá aquele para vigiar o que diz? Eu vou ler o que é essa oração, acho que vai ser muito legal, Pai, vou pôr no nós, tá? Pai, com auxílio do Teu Espírito, assumimos hoje um compromisso de vigiar as palavras da nossa boca. Amém? Sim, amém. Tua palavra diz que o que guarda a sua boca e a sua língua guarda a sua alma das angústias. Removemos da nossa boca toda conversação torpe, palavras vãs ou gracejos indecentes, enchendo-as de ações de graça. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Dizemos a nós mesmos: guardaremos os nossos caminhos para não pecarmos com a língua e poremos mordaça à nossa boca. Amém? Amém. Não consentiremos que nossa boca nos faça culpados, mas clamamos a Ti. Põe guarda, Yahvé, a nossa boca e vigia a porta dos meus lábios. Em nome de Jesus, determinamos que nossa boca não profira palavra alguma torpe, mas só que seja boa para a necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que a ouvem. Amém. Pai, abrimos bem a nossa boca para que a enchas das tuas palavras e assim com o coração cheio delas, é disso que falará a nossa boca. Amém? Amém. Atentamos para a tua advertência que de toda palavra frívola que proferirem os nossos lábios, dela darei conta no dia do juízo. Porque pelas minhas palavras seremos justificados e pelas nossas palavras seremos condenados. Somos justificados, Pai, em Cristo Jesus e assumimos nossa posição, pois a boca do justo profere a sabedoria e a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei de seu Deus e os seus passos não vacilarão. Amém? Com tua graça, Yahvé, falaremos coisas excelentes. Os nossos lábios proferirão coisas retas, porque a nossa boca proclamará a verdade, os nossos lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da nossa boca, não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa. Todas são retas para quem as entendem e justa para os que acham um conhecimento. Pai nosso, deixamos diante de Ti a nossa fervente oração, que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na Tua presença, Yahvé, rocha nossa e redentor nosso. Vamos repetir essa, pessoal? Todos juntos? Então. Meu Pai, Meu Pai, deixo diante de Ti deixo diante de Ti a minha fervente oração, a minha fervente oração, que as palavras dos meus lábios dos meus e o lábios meditar E o meditar do meu coração do meu coração sejam agradáveis sejam agradáveis na Tua presença, na Tua presença, Yahvé, Yahvé, rocha minha rocha minha e redentor meu. e e redentor meu. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Uma semana abençoada, próspera, alegre. Que o feriado seja de muito descanso. Muitas delícias, muitas gostosuras para comer. Delícia. Tenha muita alegria no lar de vocês, em nome de Jesus. Amém. Amém. Não, mas um brigadeirinho, né?